40 mil pessoas morrem no Brasil todos os anos vítimas do trânsito. Sonhos interrompidos, famílias destruídas por causa da imprudência e da combinação proibida entre álcool e volante. Quem perde um parente desta forma guarda lembranças de uma tragédia impossível de esquecer. Fiquei sem dirigibilidade nenhuma. Nenhuma. Eu não conseguia. A pancada foi tão violenta que meu carro saiu do chão, ele ficou no ar. Do banco do motorista para trás, meu carro desintegrou. O desabafo é de Luiz Cláudio, mais uma vítima no trânsito. O carro dele foi atingido por outro veículo que, de acordo com a perícia, estava a 140 km por hora e conduzido por um motorista embriagado. O acidente aconteceu na tarde do dia 6 de outubro de 2007, aqui na Ponte JK, um dos cartões postais de Brasília. O motorista do carro atingido era Luiz Cláudio. Entre as vítimas estavam a mulher dele, a cunhada e uma amiga da família. Ele causou a morte de 3 pessoas da minha família e me deixou ali naquela situação trágica, com cenas de guerra. Naquele dia, 3 famílias foram desfeitas. O motorista fugiu e não prestou qualquer socorro. Ele foi encontrado dias depois na casa de parentes. Na ocasião, o teste do bafômetro ainda não era obrigatório. A polícia usou outras maneiras de comprovar que o motorista estava dirigindo sob o efeito de álcool. Foi apurado que o condutor do veículo passou a tarde bebendo em um dos clubes aqui de Brasília. Ele estava praticando uma competição automobilística em cima da Ponte JK, que era um ponto turístico, era um ponto recente, recém-criada essa ponte, então tinham vários turistas por ser domingo. Ele estava trafegando em velocidade superior ao dobro do permitido no local. Também ficou demonstrado que no momento do impacto ele também estava bebendo, tendo em vista um espargimento de cerveja no para-brisa do veículo. Sem falar que foi encontrado cocaína, bebidas alcoólicas dentro do veículo dele. O acidente aconteceu alguns meses antes da Lei Seca entrar em vigor. Naquela época, o Código de Trânsito brasileiro vigente era o de 1997, que só caracterizava a direção sob o efeito do álcool como crime, caso fosse comprovado o risco de ferir ou matar. O artigo 306 do Código dizia o seguinte: quem dirigisse sob o efeito do álcool ou qualquer outra substância parecida e colocasse a vida das outras pessoas em risco, estaria sujeito a detenção de 6 meses a 3 anos. Teria que pagar multa e ficaria temporariamente ou até definitivamente proibido de assumir a direção. Na prática, a norma permitia o entendimento de que a punição pela embriaguez ao volante só deveria ocorrer se isso pudesse ferir ou matar alguém. A grande modificação estabelecida pela Lei 11.705, então a lei seca, chamada Lei Seca pela população, foi no artigo 306 do Código vigente. O que nós vemos, então, tecnicamente, é a embriaguez ao volante, que antes só produzia reflexos penais mais severos, quando tínhamos um resultado concreto dessa embriaguez. A polícia pediu a prisão de Paulo César Timpone, que naquela época tinha 49 anos. Juntando essa série de elementos, nós entendemos que ele praticou 3 homicídios com dolo eventual. Nós representamos pela prisão temporária dele. O Ministério Público deu um parecer favorável à prisão temporária. O juiz do Tribunal do Júri, tendo em vista ser um homicídio com dolo eventual, competência era o Tribunal do Júri, o juiz entendeu que era cabível sim a prisão e decretou uma prisão a mais do que a temporária. Ele acabou decretando uma prisão preventiva. Timpone ficou preso por aproximadamente 1 ano, mas os advogados de defesa conseguiram no Tribunal de Justiça do Distrito Federal converter o crime de doloso, quando há intenção de matar, para culposo, quando não há intenção. A desembargadora da época entendeu que o juiz tinha ido além do pedido do delegado e do Ministério Público e optou por soltar inicialmente o Paulo César Timpone.
Até 2007, o Código Brasileiro de Trânsito determinava as punições para quem dirigisse alcoolizado e provocasse acidentes, deixando mortos e feridos. Foi com base nesse código que o professor Paulo César Timponi, na época, foi acusado de causar um acidente que resultou na morte de 3 pessoas. Foi também com base nesta lei que a Justiça passou a analisar os casos relacionados à embriaguez ao volante. Uma situação muito difícil, porque gera uma sensação de impunidade para a própria sociedade, para nós e para a própria sociedade. Na verdade, aquilo ali não foi acidente, aquilo ali foi um assassinato. Uma pessoa que está, segundo a própria justiça, segundo a própria polícia, aparentemente drogado, embriagado e fazendo racha, ela assume no mínimo o risco de matar. O acidente aconteceu há 7 anos. Paulo César Timponi, até hoje, responde ao processo em liberdade. Porque para nós, famílias, fica uma lacuna, fica uma página em aberto. É uma coisa que não termina nunca. A dor, ela é infinita, né? Para as famílias que perdem seus entes queridos no trânsito. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Junho de 2008, o Brasil ganha uma lei específica para punir quem insiste em beber e dirigir, que ficou rapidamente conhecida como Lei Seca. Tirar a carteira de habilitação deixou de ser um artigo de luxo e tornou-se uma necessidade. Ao completar 18 anos, o jovem busca logo uma autoescola para conquistar o direito de dirigir. Mas tão comum quanto tirar a CNH é perdê-la por dirigir embriagado. Os mais de 3 milhões de testes de alcoolemia feitos pela Polícia Rodoviária Federal, só nos 6 primeiros meses de 2014, em mais de 79 mil, os condutores foram autuados por estarem sob o efeito de álcool. 26 mil foram presos. O trânsito ainda é a segunda maior causa de morte no Brasil e o álcool está relacionado com 80% dos casos. Mas não são necessários esses dados para justificar a importância de combater a embriaguez ao volante. É preciso entender as regras que impedem essa combinação: álcool e direção. Antes, para que um motorista fosse considerado embriagado, bastava o policial identificar sinais. Mas, inspetor Nunes, como era feita essa fiscalização antes? Antigamente, quando um policial percebia um teor alcoólico naquele condutor, o certo seria encaminhá-lo para um exame clínico no Instituto Médico Legal do município e então levá-lo à delegacia para os procedimentos do delegado. Nós não tínhamos equipamentos suficientes, né? Então realmente era precário em relação do que é hoje, né? Nossas operações hoje são muito mais vultuosas, uma quantidade muito maior do que há 5, 6 anos atrás. Até que em junho de 2008, a Lei Seca entrou em vigor para alterar o artigo 306 da legislação de trânsito. E aí a determinação passou a ser: bastaria o condutor ter pelo menos 6 decigramas de álcool por litro de sangue para responder por isso. Quer dizer que a pessoa não podia tomar o equivalente a 2 latinhas de cerveja em uma festa, bar e depois sair por aí dirigindo. Está na aula prática, já passou pela parte teórica. O que você aprendeu sobre a Lei Seca? Não se deve beber e depois dirigir. Se for para o barzinho e for beber, que leva um amigo da vez. Eu não bebo, mas eu já andei de carona assim, com quem bebe. É um risco, né? É um risco para todo mundo. E para entender mais sobre o assunto,
fomos até a Câmara dos Deputados conversar com o criador do projeto de lei. Deputado, quais foram os motivos que levaram o senhor a criar o projeto de lei? Qual foi o embasamento, os critérios? Na realidade, o que chama a atenção, na época da edição da lei, chamava a atenção um número muito alto de acidentes de trânsito, especialmente nas rodovias. Isso em 2007, final de 2007 para 2008. O que chamava a atenção também é que o governo queria fazer a proibição da venda da bebida alcoólica ao longo das rodovias federais. Nós optamos por tirar a questão da proibição da venda e focar a questão do motorista. Pode-se dizer que é pelo fato do Código de Trânsito Brasileiro, na época, não ser tão rígido com o motorista? O que acontecia à época é que você tinha um limite, que era o 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue. E esse nunca foi testado, poucas vezes foi testado, e não tinha nenhuma punição àquela pessoa que se negava a fazer o teste. Com a mudança da lei, muitos policiais e agentes de trânsito ganharam um equipamento capaz de identificar o nível de álcool no sangue, o etilômetro, conhecido por muitos como bafômetro. Mas depois que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que só o equipamento e o exame de sangue comprovam uma embriaguez, motoristas começaram a recusar o teste, valendo-se de um direito constitucional, de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E ao não fazer o teste, o motorista não poderia ser acusado ou punido criminalmente, mesmo com sinais de que ingeriu bebida alcoólica. Eu estou vendo que nas suas mãos tem dois equipamentos diferentes. São etilômetros, é isso? Sim. Esse aqui é o chamado passivo. Ele indica se a pessoa bebeu ou não. Tem o aprovado, o cuidado e o reprovado. E esse é o etilômetro tradicional, que indica a quantidade de bebida alcoólica que a pessoa consumiu. E o valor do teor alcoólico que sai neste equipamento, ele é impresso? O que acontece? Ele é impresso em duas vias. Se for o caso de crime, é encaminhado à delegacia. Se não, só medida administrativa. Nossas abordagens, quando é verificado o condutor, sem dúvida nenhuma, a maior quantidade são pessoas jovens, entre 18 e 25 anos de idade. Pessoas que saíram de festas, de locais de consumo de bebida alcoólica, como restaurantes e bares. E provavelmente em torno de 70 a 80% dos condutores que são flagrados é dessa faixa etária. Já tomou uns copinhos de cerveja, de álcool e já assumiu o volante? Fala a verdade. Já. Mas você sentiu que estava em condições de dirigir ou você estava meio alterado? Algumas vezes eu estava alterada. Já aconteceu. Mas você estava mais para lá do que para cá ou estava ruim mesmo? Mais para lá do que para cá. Mas já aconteceu, né? Quem nunca? Nessa história de assoprar ou não o bafômetro, veio uma outra discussão com relação à quantidade permitida de álcool para dirigir. Eu acho que hoje tá muito intolerante, né? Não tem assim uma margem, que cada pessoa tem tipo, pode beber um copo e não fazer efeito. Muitos, quando parados em blitz, diziam estar bem, sem alteração na capacidade psicomotora. Mas por quê? Quem vai responder é o toxicologista Maurício Homem de Melo. Por que dessa diferença? Depende do metabolismo? Depende do metabolismo, depende de toda a fase cinética do álcool. Está envolvido a absorção, por exemplo, se estamos com o estômago cheio, com o estômago vazio, varia a concentração que o álcool vai alcançar no sangue. Temos variação no metabolismo, já que somos pessoas diferentes, metabolizamos diferentes, você metaboliza diferente de mim. Se a pessoa tem o hábito de ingerir álcool com constância ou não. Homem e mulher tem um metabolismo diferente, homens metabolizam o álcool com mais facilidade do que mulher. Peso corporal influencia, pessoas com maior peso corporal distribuem o álcool pelo organismo com mais facilidade e isso acaba diminuindo a concentração plasmática do álcool. Todas essas diferenças cinéticas que acabam fazendo variar a concentração do álcool no sangue, que leva às variações também que o etilômetro acusava, também influenciam no efeito, na atividade psicomotora da pessoa. Mesmo com as regras, o número de acidentes só aumentou nas estradas brasileiras. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, em 2008 foram 3.563 acidentes registrados. Em 2009, foram 4.813. Em 2010, 6.805. E em 2011, 7.559. A quantidade de mortos também subiu, de 207 para 345 mortes. Agora tem um perfil dessas pessoas que se envolvem em acidentes? São pessoas mais novas, mais velhas, homens, mulheres? A maioria homens. Mas a idade, infelizmente, está nos mais jovens. Ali entre 20 e 30 anos.
Sabe que a lei foi alterada em 2012? Alterada para... ficou mais restrito, quer dizer. Sim. E qual foi essa restrição? 0 álcool. Mas a lei que veio endurecer a pena para quem bebe e dirige foi considerada branda demais para inibir os motoristas. Mas e aí? O que fazer para tentar pôr fim nesta combinação perigosa e até fatal? O jeito foi aumentar o rigor e adotar o caminho da tolerância zero. Resultado? Há 2 anos, no Brasil, é definitivamente proibido beber álcool e dirigir. E é com base nessa legislação, hoje mais rigorosa, que o Judiciário busca reparação para as vítimas dessa imprudência. A tentativa de diminuir os acidentes e pôr fim à polêmica do bafômetro, usada por muitos motoristas para fugir da punição, foi preciso endurecer mais as regras. Em dezembro de 2012, a lei seca foi mais uma vez alterada. A partir daí ficou proibido, nem uma gota sequer de álcool na boca. E esse conceito da alcoolemia zero, ele não veio da minha cabeça, uma proposta, eu acho que é bonito, não. Ele veio de um debate com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, que é especializada nesse tema da medicina de tráfego, dos condutores, e da Sociedade Brasileira de Alcoologia, que entenderam que a questão não haveria limite permitido ou permissivo que pudesse não alterar a capacidade psicomotora do indivíduo, do condutor. Porque o veículo, a condução do veículo, ela demanda atenção absoluta, completa. E o conceito foi introduzido, nós estamos há 6 anos que a lei já foi editada, e esse conceito vai se consolidando cada vez mais. Ela mudou basicamente 2 artigos do Código de Trânsito. 165, onde aumentou a penalidade administrativa, que antes você tinha 5 vezes a gravíssima, dava algo em torno de R$ 975, e agora nós estamos com 10 vezes a gravíssima, ou seja, mais de R$ 1.915, além de 12 meses de suspensão do direito de dirigir. Isso intimidou a população a ter mais consciência? Nós acreditamos que sim, né? As pessoas, principalmente por causa do alto valor, né, da multa, do fato de você ficar 12 meses com a sua carteira suspensa. A pessoa ainda continua escolhendo em não fazer o teste do bafômetro. Quais são as provas nesse caso? Então, se ela se recusar a fazer o teste do bafômetro, hoje em dia a própria tipificação do artigo 306 do Código de Trânsito permite que outras provas sejam apresentadas, como testemunhos de outros condutores, testemunho do próprio policial, fotografias, imagens. Por consequência, tudo isso ajudou a diminuir o número de acidentes? Sim, nós percebemos uma diminuição nos acidentes cuja causa é a alcoolemia nas rodovias federais. Um ano depois, a queda foi de 7.594 para 7.525 acidentes. O número de mortos caiu de 485 para 430 em 2013. O comparativo entre o primeiro semestre de 2013 e o de 2014 mostra que a redução foi de 2,3%, de 4.908 em 2013 para 4.791 em 2014. O cidadão ele tem que entender que a partir do momento que ele conduz um veículo, estando com um grau etílico em seu sangue, ele pode vir realmente a causar um mal muito grande a si e a outros. Tem fiscalização, tem blitz, por onde você sai tem blitz, então acho que é mais conscientização do pessoal mesmo. Como é que você vai sair daqui do bar? Aproveitando a noite? Aproveitando e tô de táxi. Tá aqui bebendo, vai dirigir? Negativo. Eu não posso entender que o grande instrumento da sociedade para a mudança de consciência tenha sido a criminalização. Ao meu ver, o grande instrumento, o grande fator para a redução desses índices é o fator educacional, pedagógico. Talvez aqui, essa conversa que nós estamos a fazer, seja uma forma também de ajudar a formar na opinião pública, fixar na opinião pública a noção de que ele não pode fazer também do seu carro, da chave do seu carro, uma arma que pode voltar-se contra si própria, a sua própria família, os seus amigos. Existe uma geração que quando a lei foi editada em 2008, ela tinha, vamos supor, 6 anos,
hoje ela está com 12 anos, ou alguém que tivesse 12 anos naquela oportunidade, hoje está com 18, está tirando a sua carteira de habilitação. E ela veio já com essa cabeça. Ele já veio sabendo que beber e dirigir é errado, que beber e dirigir dá multa, que beber e dirigir não é um comportamento reconhecido, adequado pela sociedade. Então, essa geração, que tinha 12 anos em 2008, 2007, 2008, hoje ela vai com certeza mostrar essa mudança de comportamento para as futuras gerações. É isso que eu acredito. Se um dia você for para a festa com alguém, tomar um copinho, 2, não ter nenhuma alteração psicomotora, você acha que você vai pegar o volante ou não? Você não vai preferir não arriscar? Com certeza não me colocaria na situação. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Seis anos de lei seca. Será que os motoristas estão mais conscientes? Quem insiste em desrespeitar a norma e pôr a vida do outro em risco está sendo punido como deveria. Velocidade acima do limite permitido, imprudência e álcool, combinações perigosas no trânsito que resultam consequências às vezes irreversíveis. A escolha de beber e depois dirigir pode, em fração de segundos, mudar para sempre a vida de várias pessoas. Domingo, 13 de maio de 2012, Dia das Mães. A Michele voltava de uma viagem com a família. Eles tinham ido a Minas Gerais visitar a avó. Já aqui no Distrito Federal, o carro em que ela, o namorado, uma tia, a mãe e a irmã mais nova estavam, foi atingido por um outro veículo. De acordo com a polícia, o motorista da caminhonete apresentava sinais de embriaguez e se negou a fazer o teste do bafômetro. A batida provocou um engavetamento envolvendo 5 carros. Deixou 4 feridos, entre eles a Michele, o namorado, a tia e a passageira do veículo da frente. 2 pessoas morreram, a mãe e a irmã da Michele. O que você lembra daquele momento assim? O antes e o depois? O antes só alegria, né? A gente estava voltando do Dia das Mães, estava com a nossa família. Esse motorista veio em alta velocidade, embriagado, e entrou dentro do nosso veículo, assim tirando a vida da minha mãe e da minha irmã. Foi um domingo especial também porque a irmã de Michele, que morava em Fortaleza, foi para Brasília se juntar à família. E o que era para ser um domingo de alegria, terminou com tristeza e dor. Infelizmente, ela veio para morrer, né? Mas para mim não foi um acidente. Acidente é quando você tá parado e infelizmente acontece uma fatalidade. Isso não foi uma fatalidade. O cara, ele assumiu aquilo, ele sabia. As fotos mostram os últimos momentos de Michele com a mãe e a irmã. Vidas interrompidas, sonhos desfeitos. Michele ainda sofre ao lembrar o acidente e procura nas boas lembranças superar a perda. Da minha mãe, eu gosto de lembrar da mulher que ela foi, o exemplo de mãe que ela foi. Eu sinto muita falta. Essa é a DF-001, a rodovia que liga a cidade satélites do Gama ao Recanto das Emas. Nós estamos no ponto onde foi o acidente. E essa é uma das poucas vezes que a Michele veio até aqui, né, Michele? Eu evito vir passar por aqui, né? Porque é doloroso. Saber que foi aqui, que tudo aconteceu, onde a minha vida toda mudou.
Agora, a gente te trouxe aqui para tentar entender qual foi a dinâmica do acidente. A gente estava vindo normalmente, né? Trafegando pela faixa da esquerda, só que foi reduzindo a velocidade devido a um outro acidente. E no momento que a gente praticamente parou, foi a colisão, né? Ele veio em alta velocidade e bateu, entrou no nosso carro, arrastando a gente por 27 metros. O carro em que Michele estava ficou destruído. A caminhonete também ficou danificada. Imagens que dão ideia da violência da batida. De acordo com a perícia, a caminhonete atingiu o carro a mais de 120 km por hora. O acidente foi depois da criação da lei seca, que proibiu os motoristas de dirigirem embriagados. Por isso, o condutor que causou todo o acidente foi penalizado de acordo com o Código de Trânsito. Ele teve que pagar uma multa, que na época era de R$ 980, e teve direito de dirigir suspenso por 1 ano. O motorista da caminhonete foi preso em flagrante. Depois de 48 horas na cadeia, pagou R$ 62 mil de fiança e foi solto. Desde então, aguarda o fim do processo em liberdade. O que vocês querem hoje? A gente quer que a justiça seja justa. Ele assumiu a responsabilidade de beber, de acelerar o veículo dele e sair passando por cima das pessoas, matando as pessoas. Ele matou, então ele tem que pagar pelo que ele fez. Michele tem esperança que com o fim do processo, ela consiga retomar sua vida. A minha vida é essa, é viver para isso. É viver para que a justiça faça justiça. Antes e depois da lei, os direitos e deveres do cidadão brasileiro, os passos da justiça, as decisões que mudaram histórias de vida. A gente se encontra na semana que vem. Enquanto isso, mande um e-mail para antesdepoisdalei@stj.jus.br com a sugestão de uma lei que você gostaria de entender melhor. A sua participação é muito importante para a gente. Então, obrigada pela sua companhia e até a próxima.